Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão, podendo adorar e glorificar o seu nome. Nessa noite nós vamos cantar uma canção que diz: abra os olhos do meu coração, pois eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. E é por isso que nós estamos aqui, para sentir a presença do Senhor Jesus. Amém. Será que podemos louvar com nossas palmas também? Sim, ó. Nicodemos, o fariseu, o mestre da lei, foi até Jesus. E eles conversando um com o outro, Jesus falou do novo nascimento, que é necessário nascer de novo para ver o reino de
Deus. E o Nicodemos achou que ele estava falando de uma forma física. Eu tenho que voltar na barriga da minha mãe para eu nascer de novo. Mas Jesus está falando de algo espiritual. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito. É necessário matar a minha carne e viver segundo a vontade de Jesus todos os dias. Que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite. Não é conhecer somente sobre Deus. Não é somente vir aos cultos. Não é somente viver uma vida comum. Mas é experimentar essa presença e vivê-la dia após dia. É viver a palavra de Deus, é viver da maneira que Jesus quer que vivamos. Que nessa noite nós possamos pedir: Senhor, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar a minha carne, os meus desejos, que muitas vezes nos afasta de Deus. Que nós possamos declarar nessa noite: Jesus, eu quero te amar mais. Eu quero desejar mais a Tua presença do que qualquer outra coisa. Será que você pode fechar seus olhos nessa noite? Se hoje fosse o último dia, se Jesus voltasse agora, como está o nosso coração diante dele? Diga: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar na Tua presença, Jesus. Eu quero estar em Tua presença. Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar,
ao chegar em casa, Senhor, nós tenhamos cada dia mais desejos de conhecer, mais desejos de falar contigo, mais desejos, Senhor, de sentir a tua presença. Jesus, que venhamos te amar verdadeiramente com todo o nosso coração, não só com palavras, Senhor, mas que o nosso coração venha desejar a tua presença ardentemente, Jesus. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Diga mais uma vez. Que ele cresça, eu diminua, somente ele apareça. Nós possamos levar a tua glória por onde nós formos, Senhor. Todo seu amor, infinita humildade, Será que podemos cantar mais uma vez? Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga mais, se você deseja mais a presença de Jesus, cante isso nessa noite. Eu quero mais, Jesus. Mais o teu reino em mim, mais a tua vontade. E menos de mim, E pelas minhas vontades, meus desejos, a minha carne. menos de mim, menos e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminuo, Somente ele apareça. ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos Que ele cresça. os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Será que você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Esse desejo do nosso coração, dia após dia, é fazer o nome do Senhor Jesus reconhecido. Aleluia. Que bom nós estarmos aqui, a gente poder cantar louvores ao seu nome. Eu sei que você está sentindo a presença de Jesus aí, está sentindo? Deus está entre nós, e cada vez que nós reunimos o nome dele, é impossível ele faltar. Obrigado, João. Jesus não falta o culto, você sabia disso? Jesus não falta
Louvado seja Ele pelo seu nome. Nós estamos alegres por estarmos aqui nessa noite também. Rever muitos irmãos, né, conforme já foi dito pelo presbítero Renan, irmãos que a gente não viu essa semana. Essa semana eu sei que teve muito trabalho, né, muita gente não pôde estar presente. Quarta-feira foi uma chuva infindável. Nós tínhamos um agravante ainda, um problema muito sério que aconteceu lá pelos Estados Unidos, né? E muitos irmãos não estiveram aqui no culto. Na quarta-feira teve um problema muito sério lá, mas eu sei que muitos irmãos que não puderam estar, muitos irmãos estavam enfermos, alguns justificaram, mas a gente sempre diz que é muito importante a gente estar unido no amor de Cristo. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos envolvidos num trabalho aqui que se chama Evangelho. O Evangelho, ele destrói as cadeias. O Evangelho, ele derruba os muros, ele derruba as portas da separação. Ele nos une no amor de Cristo. E nós estamos alegres por isso. Nós convidamos você a estar presente. Nós sabemos que o tempo corre, o tempo urge, conforme diz, né? Nós já estamos na metade do ano. Já estamos afindando daqui a pouco 2026, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que tem nos amado. Amém? Eu queria convidar você para você abrir sua Bíblia no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 14. Eu quero ler apenas um versículo. Hoje eu quero ler o versículo de número 5. Capítulo 14, versículo 5, diz aí a palavra de Deus: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Amém? Pode se sentar, João. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma grande necessidade, e eu sempre digo que eu preciso, enquanto pastor da igreja, falar isso aqui. Nós precisamos de vocês nas atividades da igreja. Eu sei que tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida, mas nós podemos ser mais. Nós aprendemos hoje com os pré-adolescentes sobre a formiga. A formiga, ela pode carregar 7 vezes mais o seu peso. Ela caminha cerca de 300 metros para procurar um alimento. Se a gente ver aqui, ela caminha 300 metros. Isso equivale a 60 quilômetros, né, Manu? Da nossa caminhada, se a gente for a pé, 60 km. Imagina você sair daqui e até Rio Novo, quase Piraúba, para procurar alimento. A formiga faz isso. A formiga anda unida, a formiga não tem chefe, mas ela está sempre envolvida, está sempre unida e ela é sempre vencedora. Ela guarda no tempo do verão, ela aproveita o tempo da cega, guarda no seu formigueiro e sempre tem. Então eu convido você para a gente estar unido, para a gente estar envolvido, a gente estar servindo a Cristo. Nós temos conversado nas quartas-feiras sobre assuntos doutrinários. Então às vezes alguém fala assim: poxa, o pastor não fala sobre isso, não fala sobre aquilo outro. A gente só fala no culto de doutrina. Então a gente precisa que você esteja no culto de doutrina. É muito importante para que a gente não tenha outro entendimento. O entendimento que Deus tem dado para nós é o entendimento que nós somos uma igreja e Ele tem formado a gente no caráter dele. Tá legal? Eu quero convidar você para nós caminharmos hoje sobre um tema que é muito simples para nós. O tema que nós olhamos e percebemos o quanto Jesus dava atenção a ele. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que Deus sempre está falando com a gente. Deus sempre está falando com a gente. Deus está sempre movendo o nosso coração ao seu encontro. A verdade é que nós muitas vezes passamos o tempo esquecendo de ouvir a sua voz. Mas abrindo esse texto aqui hoje, a palavra do Senhor diz para nós que Tomé pergunta para o Senhor assim: Senhor, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? E ontem à tarde as irmãs tiveram uma atividade, né, as mulheres tiveram uma atividade, e eu falei: o que eu vou fazer com estas 2 horas sozinho? Eu fiquei preocupado, fiquei perdido, 2 horas sozinho em casa. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer com 2 horas sozinho comigo mesmo, em particular, de maneira privada? Aí eu peguei, tirei um tempo de oração e fui encaminhar. Fui lá no Centercar, fui dando uma caminhada. E quando eu voltei, o Espírito Santo foi falando comigo. Já tinha orado, eu fui
o Espírito Santo começou a falar, e vai encaixando assim, a palavra aqui, tal. E eu não costumo carregar celular, né? Eu tenho que fazer isso, levar pelo menos um velhinho para a gente poder gravar. E às vezes as melodias, né? Às vezes as canções, às vezes as palavras chegam naquele momento. E eu fui meditando sobre o que nós precisamos. O que nós precisamos hoje. Essa meditação veio comigo no caminho, eu vim passando perto do Ibis ali, dei uma corridinha, dava uma andadinha. E o que nós precisamos é a frase que ficou no meu coração. Então, quando nós lemos esse texto, depois eu cheguei em casa, né? E olha que coisa interessante. Cheguei em casa e comecei a pregar para mim mesmo. Aí eu botei as patinhas para cima, assim, aí deitei no sofá, botei o celular assim, comecei a pregar para mim mesmo. Aí eu fui pregando, e aí eu comecei a chorar sozinho, porque eu estava ouvindo e é gostoso demais, né? Você sentir Deus falando contigo através da palavra, sentir o refrigério do Senhor, e Deus perguntando para a gente assim, do que o ser humano precisa. Se nós perguntarmos hoje aqui, o que você precisa, o que eu preciso, tá? Do que nós precisamos, do que todo ser humano que a gente olha na face da terra, qual é a necessidade que esse ser humano tem? E ao olharmos esse texto, nós percebemos que se a gente fosse elencar aqui várias coisas das quais nós precisamos, talvez a gente colocaria várias necessidades. Alguns diriam assim, olha, eu gostaria de ter uma faculdade, eu queria me formar em alguma coisa. Talvez alguém diria, eu gostaria de ter um salário melhor. Alguém poderia dizer, eu quero minha família restituída. Seja como for, tudo isso é muito válido, tudo isso é muito pertinente, né? Mas existem coisas que a gente não sabe como pedir, não sabe como ver. Não é porque a gente desconhece, algumas sim a gente desconhece, mas existem outras que a gente simplesmente ignora. Nós muitas vezes ignoramos o que Deus já disse para a gente fazer. E ao lermos o texto, nós vemos que os homens têm algumas coisas com eles, nós temos algumas coisas conosco. Que coisas? Nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como nos relacionarmos com aquilo que Deus já mandou a gente fazer. E quando Jesus está com os discípulos, ele diz assim, olha, vocês não podem ficar com o coração turbado. Quando nós pegamos essa palavra turbado, lá no grego, né, a gente vai ver que essa palavra é uma linguagem que era usada para as pessoas que estavam nas embarcações. Então as turbas eram um vento pesado que vinha sobre a embarcação e o vento ficava naquela turbulência. O barco ficava naquela turbulência, melhor dizendo. Então Jesus diz assim, não deixe o vento atrapalhar o teu momento. Isso aqui é muito poderoso. Não deixe o vento atrapalhar o teu movimento. Não deixe o vento atrapalhar o que eu tenho para fazer na tua vida. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim. O Cristo que nós conhecemos, Daniel, está passando esperança para o coração dos discípulos. Porque Jesus em breve morreria, ele está passando essa mensagem para os discípulos, vocês não podem ficar desesperados no meio do vento. E quantas vezes nós seres humanos, a gente passa por uma dorzinha, passa por um problema, uma gripe, e a gente fica muito preocupado. A verdade é que Cristo, em suas mensagens, deixou muito claro para nós. O que ele deixa claro é que o que nós precisamos para a gente alcançar esse objetivo nele, é a gente ter uma direção. Você sabe que todo mundo precisa de direção. Se o teu filho começar a andar e você não der direção para ele, fatalmente você o perderá. Se a gente, enquanto marido, não der direção para a nossa família, fatalmente nós perderemos a nossa família. Então Deus está dizendo para nós assim, o que o ser humano precisa é de direção. E quantas vezes a gente anda pela rua e a gente observa aquelas placas, né? Já viu quando você chega numa bifurcação e você olha assim e fala, para onde eu vou? Quantas vezes eu já fui em Matias Barbosa, rapaz, a maioria das vezes eu errei a voltinha. Já aconteceu contigo também? Rapaz, eu passei naquele viaduto e estou indo para outro lugar. Eu tinha que virar para pegar já sentido BR. Aí eu vou, porque eu não li a placa direito. Abafado, você vai acelerando, alguém passa no portal do Bem-vindo e tchau, é a mesma coisa, né? Pertinho ali. A hora que eu virei, passou, já chegou. Porque a gente não lê as placas direito. Quantos de nós chegamos na bifurcação, a gente fala assim, para onde eu vou? Qual é a direção que eu tenho que ir? Bom, a Bíblia descreve para a gente uma coisa que a gente não pode perder de vista. Eu preciso de direção. Como é que está a tua vida hoje? Você está com direção? Você está direcionado bem? Você sabe o que você vai fazer amanhã, se Jesus não voltar? Você tem um planejamento para essa semana? Você sabe como vai ser a tua vida daqui a 5 anos, 10 anos? Você está tendo uma direção, você está tendo um norte?
Porque muitas vezes a gente acorda pela manhã e fala, como é que vai ser hoje? Eu não sei, seja o que Deus quiser. Quantas vezes as pessoas falam assim, não, seja o que Deus quiser, tá bom. Mas eu não vou fazer nada. O que o Martinho Lutero disse? Ore como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Então eu preciso acordar pela manhã e falar assim, hoje eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. O que eu tenho primeiro? Eu tenho o primeiro encontro com Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa é acordar pela manhã e falar, bom dia, Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo não tem dia, mas é uma linguagem nossa, a gente pode dizer, Espírito Santo, fala comigo hoje. O que o Senhor tem para mim hoje? O ser humano precisa de direção e o homem precisa olhar sempre para frente. A gente sempre diz que a gente precisa perceber, a gente precisa caminhar numa visão. E Deus está dizendo para nós nesse texto que o Tomé, quando Jesus fala assim, olha, eu vou por um caminho. E vocês já sabem qual é o caminho. Vocês sabem a placa, vocês conhecem a placa, não conhecem? Aí o Tomé fala assim, Senhor, como é que a gente vai? A gente não sabe o caminho. Irmãos, Tomé estava andando 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Você imagina, uma criança ainda, engateando, andando 3 anos e meio com Jesus. Jesus fala assim, vocês já sabem para onde eu vou. E eles dizem assim, Senhor, a gente não sabe o caminho. Nós não sabemos qual é o caminho. Numa outra ocasião, Jesus fala assim, olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir comigo agora. Aí eles começaram assim, Mariana, mas será que ele vai se matar? Ele está indo para um lugar que a gente não sabe, o que vai acontecer com ele? Jesus estava falando toda hora. Então às vezes o tempo passa, o tempo voa, e a gente continua a mesma pessoa. Como? Sem crer no que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Jesus, o que você vai fazer? Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus é poderoso, Ele diz para nós isso, Diego. Nós temos um caminho a seguir. E o Tomé fica na dúvida, o Tomé pergunta assim, como eu vou fazer? Jesus sempre deu direção para os seus discípulos. Jesus sempre deu direção. E se você observar atentamente, a gente tem na nossa vida 2 caminhos. Um caminho para a salvação e um caminho para a perdição. E é muito basilar o que eu estou falando aqui. É muito básico. Nós só temos 2 opções na vida. Nós temos uma placa dizendo caminho da direita, nós temos uma placa dizendo caminho da esquerda. Ou nós temos escrito assim, caminho da salvação e caminho da perdição. Caminho de bênção e caminho da maldição. Sempre assim. A oportunidade que nós temos é de observar as placas, os sinais que Deus dá para nós, a direção que Deus dá para nós. E é claro que a gente fala sobre isso, a gente está falando de viagem para facilitar o nosso entendimento. Todo mundo aqui já viajou. Nem que seja para pertinho. A gente sabe exatamente que a estrada é cheia de sinalização, senão a gente fica perdido. Tá, Cláudio, mas como é que isso funciona? Bom, Jesus está dizendo que a gente não precisa de um atalho. A gente não precisa de uma pinguela. Você lembra da pinguela? Que unia aqueles riachozinhos pequenininhos, tá? Do Rio tem muito isso. Naquelas favelas, aqueles lugares que a gente passava para fazer evangelismo. Era uma distância daqui até o outro lado, assim, ó. E aí tinha aquela tábua de 30. Pinguela. Aquilo ali pode quebrar a qualquer momento. Você pode cair no esgoto. Pinguela leva a gente para destruição. Você pode, de repente, procurar um atalho. Eu me lembro quando pequeno a gente brincava de pique-esconde e na minha rua tinha um atalhozinho que saía na rua de cima. E a gente falou, como é que esse cara chegou tão rápido? Atalho. Só que chegar rápido não significa que você chegou no lugar certo. Muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Não, Deus está falando que vai fazer do jeito dele. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo que eu não preciso de pinguela, eu não preciso de atalho, eu não preciso de artifícios humanos, mas eu preciso de um caminho. Eu preciso de um caminho. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque nós somos bonitinhos não, gente. Senão talvez esse lado aqui todo imbecil. A gente não está aqui porque a gente é bonitinho, não. A gente não está aqui porque a gente tem dinheiro. A gente não está aqui porque a gente tem posição social, não é nada disso. Nós estamos aqui porque nós conhecemos um caminho. Nós conhecemos um caminho, e esse caminho nos direciona, esse caminho nos leva até Deus. Sabe, viver com Jesus é viver acima das nossas tempestades. E muita gente desconhece isso, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou viver? Como é que eu vou passar por esse turbilhão? Como é que eu vou passar por essa dificuldade? É só seguir o caminho. Não existe atalho com Jesus.
Muita gente fala assim, pois é, entreguei minha vida para Jesus ontem e minha vida está um turbilhão. Pois é, porque não é atalho. É uma caminhada com Jesus. Eu preciso caminhar com Jesus. E a Bíblia descreve que a gente precisa entender isso. Descreve que Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, você precisa entender uma coisa, eu sou o caminho. Irmãos, o caminho não é uma coisa criada por nós. O caminho também não é um atalho, mas o caminho no texto é alguém que revela o destino. O caminho é alguém que revela o destino. Se você quer chegar lá no destino, qual é o nosso destino? Deus. Eu preciso passar pelo caminho. Ele não diz, passa pelo atalho, passa pela pinguela, pega um Uber. Não. É para passar pelo caminho. Eu vou andar em Jesus, eu vou caminhar com Jesus. Então grava no teu coração, o caminho, Regina, revela o destino. Se eu quero chegar até Deus, eu preciso passar por Jesus. Se eu quero ver a face do Todo-Poderoso, o único caminho que eu posso trafegar é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o caminho, Ele é a única saída. Nós precisamos de um caminho. E o homem que nós estamos falando aqui, de alguém que precisa, sou eu, é você. A sua família precisa de destino, precisa de um caminho. Quantas vezes o tempo passa, eu não sei se você já fez essa análise, mas eu faço sempre. Eu nunca acho que eu sou um bom cristão. Você já fez essa análise? Hoje a Marcela não está aí, né? Depois a gente vai orar por ela, mas alô? Eu não me acho um bom cristão. Eu sinto que falta alguma coisa ainda para eu executar. E a gente ora, não que a gente esteja em pecado não, mas eu quero fazer mais. Sabe aquela coisa de se acordar pela madrugada, pastor Marcelo, fala, não, eu tenho que orar pelo Renan, eu tenho que orar pelo Francisco, eu tenho que orar pela Gilmara. Ai, que maravilha poder ver vocês. Eu tenho que orar pela Inocência, eu tenho que orar por vocês. Sabe aquela coisa de você acordar pela madrugada e falar, cara, eu não posso deixar de orar pela Mariana, orar pela Lara. Sabe aquele desejo que você tem desenfreado e você fica assim, eu ainda não sou um bom cristão, preciso fazer mais. E isso não é para pagar a salvação, porque a salvação foi paga através do sangue de Jesus, mas a gente se ama tanto que a gente quer orar por alguém. Sabe, Deus está dizendo para nós que o caminho revela o destino. Se eu quero me encontrar com Deus, se eu quero ver a face do Todo-Poderoso, eu preciso de verdade andar no caminho. Eu preciso fazer uma autoanálise. Será que de verdade você é um cristão? Um cristão com pedigree? Aquele cristão que diz assim, Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Que quando muitas vezes nós cantamos assim, Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Nós cantamos muitas vezes, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, de verdade, como Maria. E nós cantamos assim, eu entrego tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Mas quando chove a gente não quer ir. Eu entrego tudo, mas se tiver futebol eu não vou. Eu entrego tudo, mas quando tem uma festinha eu não vou. Eu entrego tudo, Senhor. Mas quando tiver uma visita, alguma coisa para fazer, eu vou para lá, depois eu vejo. Será que de verdade a gente está entregando tudo? Será que de verdade o nosso coração está envolvido com esse caminho? O homem de que a gente está falando somos nós. O homem precisa de direção. Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Não é para você dar um Tomé, não. É para você vir. Não é para você fugir da minha presença, não, Tomé. É para você trilhar no caminho. Perceba que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Agora é interessante que o adjetivo, aliás, que a preposição revela o sujeito aqui, né? Jesus não está dizendo que ele é um caminho, não. Jesus não está dizendo assim, eu sou caminho, não, também não. Mas imagina que a Lenice é uma... O que você gostaria de ser mesmo? Psicólogo, é isso? Sei lá, advogado, vamos falar advogado aqui. Imagina que a Lenice fala assim, eu quero ser advogada. A Lenice estuda, trabalha, estuda as leis, e vai, faz o AP, aquela coisa toda, papapá. Aí, um dia alguém precisa. Aí fala assim, conheço uma advogada, mas ela é a advogada. Não, você não está entendendo, ela é a advogada. É igual o pessoal fala da gente, pastor Marcelo, fala assim, eu quero um contador, mas tem que ser um contador. Aí fala, é o Marcelo. Você está entendendo? O adjetivo, a preposição qualifica o adjetivo. Jesus está dizendo assim, olha, eu não sou qualquer um não, com essa palavra ele está dizendo, eu não sou qualquer pessoa não. Eu não sou um atalho não, eu não sou uma pinguela, eu sou o caminho. Tudo converge para Jesus.
Ele é o único, ele não é um caminho, ele é o caminho. E o Tomé, imagina o Tomé, gente. Imagina o Tomé olhando para Jesus. Porque o texto não revela. Mas imagina a expectativa de Tomé. Deus estava andando comigo o tempo todo e eu não sabia. Imagina o coração de Tomé. Deus está comigo todo o tempo e eu não sabia. Esse homem é o caminho. Esse homem é a solução que eu preciso. E a Bíblia está repleta de exemplos para nós a respeito do que Jesus é. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o leão da tribo de Judá. Jesus tem vários adjetivos. Mas uma coisa que marca o nosso coração é que Jesus é o caminho. Gente, será muito difícil para as pessoas desse mundo se elas não entenderem esse versículo. Jesus é o caminho. Não tem outra pessoa. A Clarice Lispector, ela disse uma frase interessante que eu anotei, que a direção é mais importante que a velocidade. Há pessoas que querem ir, e elas querem caminhar com Jesus, e elas falam assim: não, agora eu vou no monte, agora eu vou orar de madrugada, agora eu vou na oração, agora é jejum 24 horas, agora é jejum 14 dias, agora é jejum 21, tem oração, tem monte, e ela quer fazer tudo. Não, a direção é mais importante que a velocidade. O que Jesus nos ensinou a orar? Ele falou assim: ora assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E se eu trocar o pão pelo Pai? O Pai nosso de cada dia. O Pai nosso de cada dia, Rosemary, nos dá hoje. Então, hoje eu estou lá conversando com Jesus. Senhor, tu és lindo, tu és poderoso, como que isso é bom? Pô, te amo, Jesus. Amanhã é a mesma coisa. Se a gente fizer isso, todo dia você tem o Pai. A questão é que muitas vezes a gente sai afoito e sai como aqueles corredores de corrida de 100 metros, o cara vai, cuidado que pode dar um infarto espiritual, tá? Cuidado que você pode cair no meio do caminho. Se você for dia após dia caminhando atrás de Jesus, Jesus vai para lá, você vai. Jesus vem para cá, você vai. Jesus parou, tu para. Se tu fizer isso, dificilmente Satanás vai te alcançar. Por quê? Você caminha em direção, mas vai sem velocidade. O Pai nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está dizendo isso para nós. Então Jesus está deixando claro que a gente tem um destino. Agora é interessante, em Atos capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus diz para nós que antigamente a igreja que foi fundada por Jesus era chamada de o caminho. Quando Paulo sai de Jerusalém e vai para Damasco, ele sai com a intenção de matar os crentes que estavam na diáspora, que tinha fugido de Jerusalém. E no meio do caminho Paulo vê uma luz, mas o texto diz para nós no versículo 2 que ele vai atrás do caminho. Gente, Paulo está percorrendo aqueles que são do caminho. Paulo tem atrás aquelas pessoas que são do caminho. O que é o caminho? O caminho é aquela pessoa que a gente conhece. O caminho é Jesus. Paulo estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo, porque ele achava que o caminho era uma seita. Jesus não é uma seita, Jesus não é uma mandinga, Jesus não é uma simpatia, Jesus é o caminho. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. A grande pergunta hoje para nós é se você é do caminho. Você é do caminho? Deixa eu ver se você é do caminho. Ai, que maravilha. Se você é do caminho, parabéns para você. Se você pertence ao caminho, parabéns para você. A outra coisa que nós olhamos é que Jesus não é uma religião. Jesus não é também uma imagem de escultura. Jesus não é um pastor, ele não é uma pessoa, né? Esse caminho não é um pastor, não é uma pessoa como nós. Não é um padre, não é um vidente. Esse caminho não é uma religião. Esse caminho é Jesus Cristo. Mas é interessante que eu anotei aqui que então para um homem chegar ao seu destino, o homem precisa de um GPS. Jesus é o GPS de Deus. Jesus é o GPS de Deus. Se você colocar no GPS assim, destino, céu, aí Jesus vai falar assim: leia a Bíblia, hoje ajoelhe, aí ore, jejue, olha, ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame o seu inimigo, você chegou ao seu destino. Vai acontecer assim, porque Jesus é o GPS de Deus, ele que nos leva à presença de Deus.
Não há como chegarmos diante de Deus sem Jesus Cristo. Mas é interessante que além de nós termos esse GPS, Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele também diz outra necessidade do homem. Nós abrimos perguntando o que o homem tem necessidade. Então o homem tem necessidade de um caminho, de uma direção. Segunda coisa, o homem tem necessidade de verdade. Uma coisa que nossos pais ensinaram pra gente, eles disseram assim, você nunca minta para ninguém. O que o Renan fez, de devolver a grana, e o cara só mandasse obrigado, é porque ele imagina assim, é a sua obrigação. Né? E assim, você ficou tranquilo que você realmente é isso. Mas nós muitas vezes falamos assim, pô, entreguei, o cara nem falou nada, falou, pô, cara, ser honesto, não, porque se espera que a gente seja honesto, né? E papai sempre dizia, os avós sempre diziam, olha, você não minta para ninguém. Então é muito difícil, graças a Deus, né, que é difícil, quando você está conversando com alguém, se a pessoa abaixa a cabeça, olha para lá, você tem alguma coisa errada. Mas quando você olha no olho, você percebe a verdade nessa pessoa. Jesus, além de ser o caminho, ele é a verdade. Mas temos encontrado tantas pessoas decepcionadas, pessoas com adjetivos que o inimigo coloca. A gente estudou essa semana sobre rotulação. E quantas vezes Satanás vem e coloca rótulos na gente? Já viu? Você pecou há 10 anos atrás. Ó, lembra que você falou isso comigo? 1987, lembra? Rótulos. E nós falamos assim no PG lá, a gente... Imagina você ter uma garrafa, e essa garrafa está escrita aqui, veneno, aquela caveira com 2 ossos aqui na frente, veneno. Aí você troca o conteúdo, coloca vitamina aqui dentro do copo. Mas aí quando as pessoas olham para de fora, elas falam, toma não, que é veneno. Satanás é especialista, você já mudou. Jesus já transformou o teu interior, irmão. Mas Satanás é especialista em colocar do lado de fora assim, olha, veneno, rotulação. Ele fala assim, ó, o Márcio não vale a pena. Ah, o Márcio, o Cláudio, não é o Cláudio então. Ah, o Cremilda, meu Deus do céu, apesar de ser quietinho, mas, né? Aí, rotulação. Rotulação. O diabo quer fazer isso com a gente, irmãos. Mas Deus está dizendo através dessa palavra que Jesus é a verdade. Dentro de nós existe uma verdade. E essa verdade é o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós temos agora um tesouro em vaso de barro. É o Evangelho. O Evangelho transformou a gente, mas Satanás insiste em colocar do lado de fora o rótulo. Ele olha para o Tarso e fala assim, o Tarso, que o filho que o Tarso mudou. Já tem 50 anos que o Tarso se converteu. E o pessoal... É uma hipérbole, né? Mas vamos lá. Já tem 50 anos que o Tarso se converteu e as pessoas, o cara fala assim, pô, o Tarso, o Tarso fazia isso, fazia aquilo. A Rosemary, meu Deus do céu, se converteu. A Mariana, que é isso, se converteu nada. Porque o Satanás é especialista em colocar rótulos na gente. Mas existe um homem poderoso, o nome dele se chama Jesus Cristo, que ele é especialista em colocar dentro de nós a verdade. Jesus diz assim, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, já passou o tempo da gente ficar com essas coisas de mentirinha. Aquelas mentirinhas, não, eu vou falar mais ou menos assim, né, porque vai que ele não goste. Não, meu patrão mandou mentir, sabe? Então, mas essa mentirinha o senhor entende, né? Mas a Rabi mentiu, mas a Rabi não era crente, né, gente? O pessoal fica assim, não, mas a Rabi mentiu para guardar os espíritos, mas a Rabi não era crente, né? Vai se comparar com a Rabi. A verdade é que Jesus está dizendo para nós que há tantas situações que levam a pessoa para longe e a pessoa continua na mentira, mas Jesus é poderoso para trazer essa pessoa para onde? Para a verdade. Ele disse para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. E de novo tem a preposição. Ele está dizendo assim, eu sou a verdade. Sabe, não tem outra verdade. Nos lembramos daquela ilustração onde a mentira e a verdade foram tomar banho no lago. Vocês lembram dessa história? É uma fábula e elas saíram para tomar banho e a verdade disse assim, toma banho primeiro. E a mentira, não, deixa, vai você primeiro. E a verdade, vai você. E a mentira, vai, toma banho primeiro. E a verdade falou, então tá bom, deixa que eu tomo banho primeiro. E a verdade foi se banhar no lago, enquanto a verdade está bem distante, tomando banho lá, só barriguinha para cima, jogando água para cima. A mentira faz o quê? Entra na roupa da verdade, fecha a roupa e sai por aí pregando como se fosse a verdade. A mentira travestida de verdade. O que a mentira travestida de verdade hoje é o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto hoje. O que é a mentira travestida de verdade? Sal grosso, galho de arruda,
pé de coelho, ferradura atrás da porta. Gente, tudo isso é mentira. É mentira, muita gente andando atrás dessas coisas, e tem gente até faz mandinga cristã, já viu? Mandinga gospel. Vamos deixar aberto no Salmo 23 aqui para espantar o molhado. Salmo 91, aquela Bíblia amarelada, daquele jeito, para espantar o molhado. Não espanta ninguém, irmão. A palavra de Deus, o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas tem gente que insiste em fazer esse tipo de mandinga, sabe? Ele vai lá e fala: cara, eu tenho que ir na igreja hoje, tenho que rezar três Pai Nosso, eu tenho que ir na igreja porque não fui semana passada, rapaz, eu tenho que ir em 7 escolas bíblicas, aí Deus vai fazer milagre na minha vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Deus quer é que a gente tenha um coração quebrantado, um coração contrito, porque não adianta nada a gente vir aqui para a igreja, a gente vem, a gente ora um pouquinho, depois em casa a gente está espraguejando. Depois a gente chega em casa e está falando mal do vizinho, mal do parente, mal da igreja, mal do patrão. Não adianta. Deus está dizendo para nós que nós precisamos deixar a mentira de lado. E como eu faço para deixar a mentira? É só adquirindo a verdade. Possui a verdade, adquire a verdade. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Jesus disse assim: Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Ele fala assim: para isso que eu nasci. E Jesus disse assim: Pedrinho, eu falei a verdade para todos. Para todos. Se eu falei a verdade, por que você me julga? Aí o Pilatos pergunta assim: mas o que é a verdade? Pode olhar no texto que Jesus não fala nada. Ele já tinha dito. É a mesma coisa, esse versículo não tem em outro lugar. Esse versículo já está dito: eu sou a verdade, ponto final. Mas Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? Jesus não disse nada. Preste atenção numa coisa: Jesus está dizendo para nós que a solução é somente Ele. E eu termino aqui. Como é que a gente pode provar que Jesus é a verdade? É porque Ele disse que Ele viria em forma de homem, e Ele veio. Ele disse que também nasceria de uma virgem. Tudo isso já aconteceu. Ele disse que Ele morreria pelos nossos pecados. Glória a Deus pela sua morte. Mas Ele também disse que ressuscitaria. Glória a Deus pela sua ressurreição. Mas também existe uma certeza poderosa. Ele disse que breve Ele voltaria para buscar a sua igreja, e daqui a pouco isso vai acontecer. A verdade é que Jesus não mente. Jesus não mente, Ele é a própria verdade, e Ele pagou um alto preço por mim, Ele pagou um alto preço por você. Por fim, Jesus também diz assim: eu sou a vida. E de repente você entrou aqui nessa noite, quem sabe você está desfalecendo. Quem sabe de repente nessa noite você está desfalecendo, de repente você caiu espiritualmente. Quem sabe você tombou, você está perdendo muito sangue. Você está perdendo a vida hoje. Você está precisando de transfusão de sangue. E eu não estou falando de sangue natural, eu estou falando de sangue, de vida em Jesus. Quem sabe você tropeçou com os problemas da vida, com as decepções, com as rotulações que o diabo colocou na tua vida. Quem sabe nessa noite você está ouvindo e falando assim: eu estou perdido. Talvez você tenha caído, e essa ilustração é muito clara. De repente você caiu e está perdendo sangue. Você precisa de transfusão de sangue hoje. Você precisa de vida hoje. Você precisa hoje ser transformado por Jesus. Você precisa hoje ser alcançado por Jesus. Quem sabe você parou no meio do caminho. Se era viçoso, se era animado, animada. Você falava assim: cara, eu não vou perder o culto, eu quero estar no culto. Você dizia: rapaz, tem uma campanha de oração na igreja, eu quero orar. Se eu me levanto, eu quero orar. Se alguém tem para fazer, eu quero orar. Mas de repente você caiu. E agora tudo que você vê é uma poça de sangue. E a tua vida está indo embora. Jesus está dizendo para nós nessa noite que Ele é poderoso para fazer uma transfusão na sua vida. Ele é poderoso para colocar a vida dele na tua vida. Eu não tenho vontade de orar mais. Está precisando de vida. Não tenho vontade de cantar mais como eu cantava. Ai meu Deus. Está precisando de vida. Eu estou precisando ler a Bíblia, não estou conseguindo ler a Bíblia mais. Falta vida. E o dono da vida está aqui hoje para dizer para você, para nós: Ele, além de ser o caminho, Ele é a verdade. E além de Ele ser a verdade, Ele é a vida. Novamente temos a proposição aqui: Ele não é qualquer vida. Observe que Ele não é uma vida qualquer, Ele não é agir, vai viver nessa vidinha, não. Ele é a vida. E o vida aqui com V maiúsculo. Se você tiver Jesus na tua vida, a tua vida pode ser melhor vivida.
Se você tiver Jesus na tua vida, e eu estou dizendo até para você que é cristão, porque tem muitos de nós, que não descobriram ainda quem é Jesus. Tomé, ou Tomás, ele era o camarada que andou com Jesus, e ele pergunta: Senhor, eu não sei o caminho. Tomé pergunta assim: Jesus, eu não sei o caminho, como é que eu vou saber o caminho, Jesus? Como é que eu vou saber o caminho? E em muitas decepções da vida, em muitos problemas da vida, em situações que a gente passa, a gente esquece de Jesus. A gente esquece que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. A gente procura em tantas pessoas, mas se esquece de Jesus Cristo. Ele está dizendo para nós nessa noite que Ele quer dar vida para a gente. E quem sabe você está morto espiritualmente aqui hoje. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra simples. O que vale na sua vida é o que você decide. Como você vai fazer com a sua vida espiritual hoje? De repente você entrou com o seu coração aqui com problemas, coração dilacerado, alma triste, coração perturbado, sabe? Aquela coisa que fica assim: o que vai ser da minha vida? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu comento quando estou lá em casa: está estranho esse mundo. Eu não sei se você está sentindo isso. Não está estranho o mundo? Está tudo estranho, está tudo esquisito, está tudo invertido. Se você falar hoje que a grama é verde, alguém fala assim: rapaz, que loucura é essa? Se você falar que o sol brilha de dia, alguém: que isso, rapaz? O sol de dia? Você está louco? Quando você fala que você ama o seu inimigo, as pessoas falam: rapaz, que negócio é esse? Você tem mesmo que mandar ele embora. O mundo está invertido. E eu preciso tomar cuidado para não ser enredado por esse mecanismo do mal, sabe? Mas como é que eu faço para viver essa vida poderosa? É somente com Jesus, gente. Eu não estou falando de filosofia, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando da gente ler a Bíblia e achar e descobrir se Paulo estava de cavalo ou não estava. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre relacionamento com Jesus, gente. É você ajoelhar e você chorar. Quanto tempo faz que você não chora com Jesus? Quanto tempo faz que você não se ajoelha e fala: Jesus, eu estou aqui, só fala comigo. Se você olha tudo à sua volta e percebe que não tem mais jeito para você, e de repente você olha e fala assim: para onde eu vou? Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Se você está vivendo uma vida sem sentido, talvez um tempo de mentira, problemas, de repente você não sabe quem está seguindo, Jesus é a verdade. E também, se você está vivendo a sua vida mal vivida, Jesus é a vida que você precisa. Jesus é a vida que eu preciso. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver que Jesus é a vida que você precisa? Você consegue ver que tudo que está à sua volta é apenas um intervalo? É apenas um intervalo. Comprar, vender, casar, possuir, tudo isso vai passar, gente. Aqueles milhões que estão na conta não compram a nossa salvação. Aquele dinheiro todo que você está guardando, aquele carro bonito, aquela fazenda, aquela casa, vai ficar tudo aqui. Eu não estou dizendo para você abrir mão de uma maneira desordenada, não. Eu estou dizendo para você valorizar, nós valorizarmos a presença de Jesus. Porque quem sabe para onde está indo, valoriza a presença de Jesus. Valoriza a presença de Jesus. Eu vou terminar aqui. O que você precisa então? Fala para mim, o que você precisa? Bens materiais? O que você precisa então, Eva? Você precisa de uma bolsa na faculdade, você precisa passar no concurso, você precisa comprar, você precisa vender, você precisa casar. O que você precisa hoje? Se a tua necessidade for espiritual e ela for suprida em Jesus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Agora, ter essas coisas sem Jesus é tragédia. Ter essas coisas sem Jesus é tragédia. Então, que tal nessa noite você mudar o estado da tua alma? Que tal nessa noite, você que está aqui ouvindo essa palavra, que tal nessa noite você nós mudarmos o estado da nossa alma? Nós caminharmos mais perto com Jesus, mais perto de Jesus. Que tal nessa noite a gente olhar e ver que Jesus está interessado na gente? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase é muito forte. Se a gente não sabe para onde a gente vai,
qualquer caminho serve. Tem muita gente indo para qualquer caminho porque está sem direção. Tem muita gente indo para qualquer outro lugar, menos para a presença de Deus. Por quê? Porque não sabe. Mas se nós já sabemos o caminho, se nós já sabemos a direção a seguir, nós temos um destino. Qual é o destino? Eu verei a face do Todo-Poderoso. Eu verei a face de Jesus. Eu me encontrarei com Jesus, o Todo-Poderoso. Quando? Quando eu passar os portões. Quais portões? A gente tem essa ideia, os portões celestiais. E nós estaremos para sempre com Jesus. Chegar lá em cima, imagina. Nós vamos encontrar com Tomé, Mateus, Lucas. Mas a gente encontrar com esse pessoal todo. Mas interessante vai ser a gente encontrar com aquele que nos levou até lá. Encontrar com Jesus. Tomé pergunta: Senhor, para onde nós iremos se a gente não sabe o caminho? Jesus responde numa fala só: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: eu e o Pai estamos juntos. E agora ele está dizendo: agora eu preciso de você. Vem para cá, Thales. Vem para cá, Cláudio. Vem para cá, Maurício. Vem para cá, Francisco. Vem para cá, Rosângela. Ele está dizendo: agora eu preciso de vocês. Então eu termino aqui o destino. O destino não é uma questão de sorte, não, tá? Nosso destino é uma questão de escolha. O destino que eu tenho para estar diante de Deus não é sorte, é uma questão de escolha. Eu quero estar com Jesus. Quem quer estar com Jesus aqui? Quem quer viver para sempre com Jesus? Porque hoje Ele está com a gente aqui, mas vai chegar um tempo que a gente vai estar para sempre com Ele. E eu quero convidar você para nós orarmos nessa noite. Quem sabe o teu coração pode estar aflito. Quem sabe o teu coração pode estar pensando assim: puxa vida, eu queria ter mais de Jesus. Esse é o momento de você dizer: Senhor, eu preciso. Porque o destino não é uma questão de sorte. Ninguém vai jogar dado e falar assim: deixa eu ver se ele vai, deixa eu ver. Não, não, não. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez você esteja aqui nessa noite, se o teu coração está tendencioso a parar, se o teu coração está tendencioso a desanimar, a fracassar, hoje é a noite que Deus está dizendo para você: eu quero fortalecer você, eu quero encher você de ânimo, eu quero encher você de graça. Mas eu estou passando por várias situações na vida. Pois é, eu quero passar contigo. Jesus está dizendo: eu quero passar contigo, Vitor, eu quero passar contigo, Cláudio, eu quero passar contigo, Márcio, eu quero passar contigo. Quais são as lutas que eu preciso passar? Jesus diz: calma, eu estou contigo. Quando o Senhor está comigo, eu estou contigo todos os dias. Todos os dias eu estou contigo. Eu não sei se você tem passado por uma luta, por alguma dificuldade. Quem sabe uma batalha interna, quem sabe em teu coração, dentro de você pensa assim: eu não consigo caminhar, não consigo ir. Eu tenho sentido dificuldade de caminhar, eu tenho sentido dificuldade de viver a verdade, eu tenho sentido dificuldade de viver a vida de Cristo. Então, eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração nessa noite. Coloca a mão no teu coração. Quem sabe existem lutas internas na tua vida, existem lutas internas em você, em nós. E a gente fala assim: Senhor, eu não vou conseguir sozinho. Jesus está dizendo: eu me emparelho contigo, filho. Eu estou aqui do teu lado para te ajudar, eu estou aqui do teu lado para te fortalecer, eu estou aqui do teu lado para transferir da minha vida para a tua vida. Eu estou aqui para fazer você andar pelo caminho, eu estou aqui para te fazer andar na verdade. Então nessa noite eu quero convidar você, se você precisa, se você é humilde, se você é simples, para dizer: Jesus, eu preciso do Senhor hoje. Se você tem a simplicidade de dizer: eu não consigo, Deus, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Hoje é o momento de você abrir o teu coração para Deus e falar assim: eu preciso. Ó Pai, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que nessa noite, Pai, o Senhor tem falado conosco. Essa palavra é uma palavra óbvia. Quantas vezes a gente lê esse versículo? Mas Tomé andou contigo, Pai. Tomé viu os teus milagres. Tomé viu tanta coisa boa acontecer. Mas o coração de Tomé estava na dúvida de quem era o caminho. O coração de Tomé estava pensando, Senhor, se o Senhor de fato era o caminho ou se o Senhor era simplesmente um atalho. O coração de Tomé ficou pensativo: será que Jesus realmente é tudo isso que Ele está falando? Ele está dizendo: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo nessa noite. Se você está passando por luta, por dificuldade, acredite. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Ele não é qualquer pessoa, Ele é a salvação em forma de homem. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós com o Teu poder, vem sobre nós com a Tua graça. Nesse mundo caótico, nesse mundo, Senhor, caído, nesse mundo corrompido, Pai, está aqui nosso coração que quer caminhar contigo, que quer viver o extraordinário do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nós não precisamos de atalhos, não precisamos de imagens, nós não precisamos de rezo, não precisamos de chás, nós precisamos da Tua presença, Senhor. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. É a Tua presença em nós, é a Tua presença em nós. Para viver o extraordinário é a Tua presença. Eu posso até caminhar devagar, Senhor, mas nunca para trás. Os meus olhos estão fitos no Senhor. E ao Senhor seja toda a glória, seja toda a honra, seja toda a adoração nessa noite. Amém, amém e amém.